Então, pessoal, tudo bom? Como é que estamos nessa sexta-feira, que não está fria nem está quente? Nunca sei se é bom isso. Eu passo verão e inverno irritado da sinusite, então nem a cirurgia de desvio de septo me ajudou. Pessoal, nós terminamos na aula passada a parte mais ligada ao código, que é sobre a lei tributária, vigência, validade, aplicação. E agora nós vamos entrar no sistema tributário nacional. O sistema tributário nacional está definido lá no artigo 2º do Código Tributário Nacional, mas nós não adotamos o conceito legal de sistema tributário, porque o conceito legal do artigo 2º, ele é insuficiente. Porque não podemos esquecer que o Código Tributário Nacional é uma lei de 66, que, portanto, reflete o pensamento jurídico, reflete o entendimento constitucional do Brasil de 1966. Então, óbvio que quando ele fala no sistema tributário nacional, ele fala do sistema tributário nacional onde o grande garantidor dos direitos do sujeito passivo era o Código Tributário Nacional. Ele era um avanço de uma legislação esparsa e não consolidada numa codificação. A grande vantagem de todas as codificações é essa. Nós temos em vários ramos do direito uma série de legislações que são esparsas e que acabam sendo conflituosas, e por esse conflito de normas eu acabo tendo uma proteção deficiente. Então, ao mesmo tempo que qualquer codificação ela engessa o direito, porque ela concentra as normas num local só, ela também significa maior garantia. É só vocês olharem o sistema de direito civil, em que eu tenho o Código Civil no centro desse microsistema e uma série de legislações esparsas. Eu acabo tendo que essa legislação acaba sendo contraditória. E eu acabo, às vezes, tendo dificuldades interpretativas. É o caso lá de locação de bens é regida pelo Código Civil, mas se os bens forem imóveis, é regida pela lei do inquilinato. Se o locatário for consumidor, vai ser regida pelo Código do Consumidor. Então eu acabo tendo essa dificuldade. A ideia da codificação em 66 era concentrar todas as normas tributárias e dar uma maior garantia. O que não é uma coisa ruim. Acontece que com a Constituição de 88, começou a ocorrer no Brasil uma verdadeira mudança na lógica do sistema jurídico. Se vocês olharem, vocês são mais novos, mas vocês só viveram um Código Civil, eu já estou no segundo, e o segundo Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal completamente diferente de quando eu estudei, já em 2010, 2012 já havia uma reforma boa. Mas o principal, se vocês lembrarem, quando o Código Civil estava sendo aprovado em 2002, o Miguel Reale, que sempre foi considerado um dos grandes civilistas do direito brasileiro, o Miguel Reale dizia que ele chamava o Código Civil de a Constituição do Homem Comum. E ele dizia que o Código Civil estava para o homem comum o que a Constituição estava para o Estado. Isso reflete muito um pensamento constitucional pré-88, um pensamento constitucional em que a Constituição era meramente uma carta de limites do Estado. Ela organizava o Estado, estabelecia os limites à atuação do Estado. E praticamente não tinha nenhuma influência no homem comum, na pessoa comum. Quem tinha influência na pessoa comum era a lei. Qualquer direito que tu tinha não decorria diretamente da Constituição, decorria sempre pela interposição, por intermédio do Poder Legislativo. Tu não podia extrair um direito da Constituição. Tanto que, se nós olhássemos, quem estudou Constitucional há mais tempo, se perdia um grande tempo estudando o que na época era considerada a melhor classificação das normas constitucionais, que era a classificação do José Afonso da Silva, que era a questão de normas constitucionais de eficácia plena, normas constitucionais de eficácia contida, normas constitucionais de eficácia limitada, normas constitucionais meramente programáticas. Lembram disso? Norma de eficácia plena é aquela que a própria Constituição já irradia a sua eficácia. Norma constitucional de eficácia contida é aquela que a Constituição precisa de uma atuação do Legislativo para que ela possa se materializar. Norma constitucional de eficácia limitada é aquela
que ela já se manifesta, mas o legislador pode limitar. E normas programáticas são aquelas que estabelecem simplesmente programas ou intenções da Constituição para com a sociedade. E aí vocês têm aquela pergunta. Bom, o artigo 196 lá da Constituição, quando ele fala saúde e direito de todos, dever do Estado, ele é em qual dessas classificações vocês colocariam? Norma programática. Portanto, não teria eficácia material concreta nenhuma. Então, como é que toda semana, todo dia, algum juiz nesse Brasil manda o Estado fornecer medicamento, pagar uma cirurgia para alguém, com base nesse artigo? Se não tem uma lei. Ao contrário, eu tenho uma lei, que é a lei orçamentária municipal, que não previu aquela verba específica ou aquele medicamento. Porque eu passo a ter uma mudança no sentido de Constituição. A Constituição ela deixa de ser algo que simplesmente se aplica ao Estado, como uma carta de limites, e ela passa a ter uma eficácia irradiante sobre todo o ordenamento jurídico. Então, quando eu falo em Constituição hoje, eu falo não só na Constituição mesmo, no texto, mas eu falo a Constituição, nas normas constitucionais, nos valores constitucionais, no bloco de constitucionalidade como um todo. O que isso traz para nós no direito tributário? Isso traz o fato de que nós passamos a ter uma Constituição que é eminentemente detalhista em matéria de direito tributário. Nós temos uma Constituição que tem, deixa eu ver se eu me lembro, é do 142 até o 165, mais algumas disposições do 195. Nós temos ali 30 artigos da Constituição em relação à matéria tributária. Dá mais de 10% da Constituição só em matéria tributária. Sem contar que nós tivemos, tanto na Constituição de 88 quanto no Código de Processo Civil de 2015, nós tivemos esse problema que é o incisismo e o paragrafismo. O primeiro projeto de Constituição tinha quase 600 artigos. Aí todo mundo achou um absurdo uma Constituição com 600 artigos. Todo mundo achou. E aí o que se fez? Começou a transformar aqueles artigos em parágrafos, e os parágrafos daqueles artigos em incisos, e os incisos daqueles artigos em alíneas. Então é por isso que eu tenho hoje o artigo 5º com 78 incisos. Na verdade eu tinha 78 artigos. Aí eu não teria um artigo 5º, eu teria contraditório ampla defesa, seria o artigo 58 da Constituição. Aqui como mais ou menos é quase todas as Constituições. A Constituição mexicana é assim, as Constituições mais antigas todas têm os direitos e garantias em artigos separados. Mas ficou muito grande. O Código de Processo Civil é a mesma coisa. Sem contar que o Código de Processo Civil tem uma falha que a Constituição não tem, que é parágrafos desnecessários. Tem uma disposição lá quando fala sobre alienação que o Código fala assim: na hipótese de direito real garantido por hipoteca, se intimará o credor hipotecário da existência do processo apenas de ineficácia. E aí ele repete a mesma disposição para cada uma das hipóteses de direito real de garantia. Cada uma. Quando ele poderia ter dito, havendo direito real, será intimado o credor. Ponto. Tem 5 parágrafos. Assim, chega a ser irritante. Ensinar, então, é pior ainda. Porque tu literalmente diz, tem 5 parágrafos, não precisa saber, só precisa saber o primeiro e depois troca o resto. Mas tudo bem. Então, por isso que a gente, quando estuda o sistema tributário, entendido um sistema tributário como um conjunto de normas e regras sobre o direito tributário, nós não vamos mais estudar o sistema tributário concentrado no Código Tributário Nacional. Não é mais o Código Tributário Nacional o centro do sistema tributário. O centro do sistema tributário nacional é quem? A Constituição. Por isso que nós começamos a estudar esses princípios, esses valores, com base na Constituição. E não só a Constituição como estabelecedora de regras constitucionais, como, por exemplo, a Constituição ela tem uma regra, ela diz, salvo as hipóteses previstas nessa Constituição, um tributo somente pode ser exigido para o exercício financeiro seguinte. Isso é uma regra. Está lá. Mas eu tenho valores constitucionais que também vão se aplicar ao direito tributário, que não estão lá no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, mas que são relevantes. Exemplo, livre iniciativa. Quando eu analiso um tributo, eu vou analisar a livre iniciativa. A própria dignidade da pessoa humana também tem reflexos diretos em direito tributário.
Quando eu interpreto uma norma de direito tributário, eu tenho que entender isso. A própria vedação ao confisco, que a Constituição diz não haverá tributos com efeito confiscatório, mesmo esse, eu tenho que interpretar esse princípio à luz de outros princípios constitucionais. Por exemplo, eu entendo até hoje que o Supremo Tribunal Federal interpreta esse princípio de uma forma completamente equivocada. Completamente. O Supremo Tribunal Federal interpreta a vedação ao confisco com base na carga geral tributária, não com tributo especificamente. Então, teoricamente, eu poderia ter imposto de renda de 75%, desde que a carga tributária total não representasse um valor tido como confiscatório, acima de 50%, 51% da receita da população. Então, eu poderia taxar os servidores, tributar os servidores públicos, por exemplo, em 75% de imposto de renda, desde que a carga tributária total não chegasse a esse padrão. E era fácil, era só eu reduzir um tributo que todo mundo paga, aumentar um tributo que todo mundo paga lá em cima e reduzir o que poucos pagam, e eu já diminuiria essa equação. Então a interpretação do Supremo é completamente equivocada. Porque ignora outros fatores constitucionais, como a própria dignidade da pessoa humana. O direito ao livre desenvolvimento da personalidade. Todo mundo fala em dignidade da pessoa humana, né? Mas alguém aqui sabe realmente o que é? Aqui não, né? Alguém realmente sabe o que é dignidade da pessoa humana? Se eu tivesse que dizer assim, disserte sobre a dignidade da pessoa humana, como é que vocês conceituariam a dignidade da pessoa humana? Viu como é mais fácil tu jogar essa, como fala o Barroso, como muleta do que qualquer outra coisa? Eu já vi gente perder prazo e pedir reabertura de prazo com base na dignidade da pessoa humana. Perdeu o prazo para contestação, foi lá e disse, não, o meu cliente é uma pessoa idosa e não paga o aluguel, realmente não paga o aluguel, mas é uma pessoa idosa, então eu tenho argumentos para colocar, requer a abertura do prazo para contestação com base na dignidade da pessoa humana. Se alguém me conseguir justificar que perder prazo viola a dignidade, estabelecer prazo processual viola a dignidade da pessoa humana, se eu reabrisse o prazo com base na dignidade da pessoa humana, eu podia queimar toda a legislação processual. Porque com base na dignidade da pessoa humana não temos como sentenciar. Não tem. Porque sempre o réu vai dizer, não, minha dignidade humana foi perdida porque eu tenho o direito humano a não ser condenado nessa ação. Tu não pode abrir demais as cláusulas, né? Então, o que a gente vai estudar hoje na próxima aula, são os princípios constitucionais tributários. Esses princípios constitucionais, eles foram tratados pelo STF, e se costuma utilizar esses princípios como sendo o chamado Estatuto Constitucional do Contribuinte. Essa é a expressão que o ministro Celso de Mello cunhou quando ele analisou a petição 1466 no STF. Está no informativo 125 do STF, para quem gosta. Obrigado por ligar o ar. O STF, quando cunhou essa expressão Estatuto Constitucional do Contribuinte, ele utiliza da lógica da própria Constituição, que diz no artigo 5º, parágrafo 2º, que os direitos e garantias fundamentais definidos nessa Constituição não esgotam a matéria. Definidos no artigo 5º não esgotam a matéria. Então, quando eu falo em direitos e garantias fundamentais, eu não posso limitar aquilo ao artigo 5º. O artigo 5º ele estabelece um rol de direitos e garantias fundamentais, mas não exclui outros direitos decorrentes da própria Constituição e dos tratados e pactos de direitos humanos que o Brasil participe. Então, o que o Supremo disse é que esses princípios constitucionais tributários, esse Estatuto Constitucional do Contribuinte, tem natureza jurídica de direito fundamental. Então eu não tenho só o princípio da legalidade, eu tenho o direito fundamental à legalidade tributária. Eu não tenho somente o princípio da anterioridade, eu tenho o direito fundamental à anterioridade tributária. E qual é a grande questão constitucional de dizer que esses princípios constitucionais, essas garantias tributárias, são direitos fundamentais? É que elas passam a ser incluídas no rol de cláusulas
pétreas da Constituição. Essa foi a grande... O Supremo Tribunal Federal que cunhou. Isso não está escrito na Constituição. Isso é uma interpretação do Supremo Tribunal Federal. É o nome que o Supremo Tribunal Federal deu para isso, para esse conjunto de princípios. Ele chamou de Estatuto Constitucional do Contribuinte. Ao fazer isso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que esses princípios constitucionais têm força, têm eficácia de normas de direitos fundamentais. E são, portanto, cláusula pétrea. O que significa que eu não posso retirá-los da Constituição e eu nem posso enfraquecê-los, eu só posso reforçá-los. Porque a Constituição ela é bem clara quando fala das cláusulas pétreas. Ela fala que não será objeto de proposta de emenda constitucional tendente a abolir os direitos e garantias fundamentais. Então eu não preciso ter uma proposta de emenda constitucional que diga não haverá mais legalidade tributária. Basta que eu tenha uma proposta de emenda constitucional que o resultado final dela seja um enfraquecimento do direito fundamental para que ela seja considerada violadora de cláusula pétrea. Inclusive o Supremo defendeu, o Supremo já julgou mais de um mandado de segurança em que ele garantiu o direito de um parlamentar de que uma proposta de emenda constitucional que violasse cláusula pétrea não teria possibilidade de tramitação e que a tramitação dessa emenda dentro da Casa Legislativa implicaria em violação ao direito ao devido processo legislativo por parte do parlamentar. O Supremo julgou isso numa emenda constitucional que restabeleceria a pena de morte no Brasil e que foi aprovada na CCJ. Foi considerada como constitucional e dentro da técnica legislativa. Aí um parlamentar, não lembro quem, entrou no Supremo e disse, não, essa proposta não pode tramitar. Oi? É que assim, existe uma coisa chamada interna corporis, que seria a garantia de que nenhum poder vai intervir nas questões internas do outro. Isso é muito bonito na teoria e lá no século XIX. No século XX, em que eu passo a ter... Porque tem que lembrar uma evolução do sistema constitucional. No século XV, Constituição não tinha nem o sentido gramatical próximo do que é hoje. Eu não posso dizer assim, a Inglaterra tem a primeira Constituição. A Inglaterra tem o primeiro texto que se chamou de Constituição, mas não posso dizer que a Carta Magna é efetivamente uma Constituição, como nós temos hoje. Ela é um texto que é embrionário, que ela passa a limitar os poderes reais, então, no sentido de Constituição como limite, ela é uma Constituição. Mas ela não organiza o Estado. Então, no sentido de Constituição como limite e organização do Estado, eu só passo a ter a partir do século XIX. Essa Constituição do século XIX, ela parte de uma concepção lá do Montesquieu de uma separação estática de poderes. Que, acreditem, nem a França adotou a separação estática de poderes. Nem a França revolucionária adotou. Ninguém adotou a concepção do Montesquieu. O que nós adotamos é o sistema de pesos e contrapesos, checks and balances, que é o que todo mundo constitucional moderno usa. Quer dizer, um poder ele atua dentro do limite que ele não anule o outro. Mas os poderes todos são compensados. Então tu pega o seguinte, o judiciário é o juiz da Constituição. Ele interpreta a Constituição. Então, se o Supremo interpreta a Constituição, o Supremo tem uma ascendência sobre os demais poderes, né? Só que a Constituição vem e diz, mas quem indica os membros do Supremo é o Presidente da República. Equilibra. Aí tu vai dizer o seguinte, não, mas então o Presidente da República passa ele, por indicar os ministros do Supremo, a ser a figura com autoridade que se destaca das outras, né? Aí vem a Constituição e diz, mas o nome tem que ser aprovado pelo Legislativo. Então, peso e contrapeso, sempre no checks and balances. No sistema constitucional moderno, o que se faz é o seguinte, se entende que a Constituição, isso é que tem que saber, essa é a pedra de toque para entender o sistema jurídico moderno. A Constituição não é só organizadora do Estado e limitadora da atividade do Estado. A Constituição ela tem força irradiante para todos os poderes e para todos os cidadãos. Eu tenho que respeitar a Constituição, inclusive naquilo que se chama de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Historicamente, a gente sempre entendeu os direitos fundamentais como uma relação Estado-indivíduo, né? O Estado me garante o direito
e o Estado tem que respeitar o meu direito. A partir de uma concepção de que a Constituição ela irradia para todo mundo, eu passo a ter uma eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Então, não só o Estado tem que respeitar os direitos fundamentais do indivíduo, mas os indivíduos e pessoas jurídicas privadas entre si têm que se respeitar os direitos fundamentais. Então, teve um caso interessante, que quando começou a se discutir isso no Brasil, que foi uma associação privada, não deve ser uma escola de samba, ou uma associação de estudantes, ou uma associação de formatura, tipo essa que vocês fazem para se formar. Já fizeram de vocês? O que é comum de acontecer? Eu sempre defino assim, o curso de Direito é xerox e treta. Só o que acontece? 5 anos, xerox e treta. Quando vocês formam a comissão de formatura, vocês não precisam de xerox, sobra só o quê? Treta. É só o que dá em comissão de formatura. A minha comissão de formatura foi formada no 2º ano da faculdade. Então tinha 3 anos de comissão de formatura. Nós tivemos 5 presidentes e 6 tesoureiros. Porque esse de direito vai dar treta. Ponto. Vocês fazem uma associação. Vocês podem expulsar um membro dessa associação? O que vocês acham? É uma associação privada. Pode expulsar um membro? Pode, claro, não se discute isso. O que vocês têm que garantir para esse membro ao ser expulso? Devido processo legal, contraditório para a defesa. Mas não é só o Estado que tem que garantir direitos fundamentais? Não, são os particulares. Isso é eficácia horizontal. Os direitos e garantias fundamentais se aplicam, inclusive, entre os particulares. Outra hipótese comum de acontecer, de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. A Constituição e a legislação brasileira garante uma liberdade fundamental ao empregador, que é a denúncia vazia. Eu posso rescindir, resolver um contrato de trabalho sem indicar qualquer motivo, né? É aquilo que a lei chama de demissão sem justa causa. Não é? Isso se chama denúncia vazia. Eu tenho denúncia cheia, quando eu tenho que dizer o motivo pelo qual eu estou rescindindo o contrato, e eu tenho denúncia vazia. Lá na locação fica claro isso. Dentro do prazo do contrato, quando o contrato tem vigência por prazo determinado, eu só posso rescindir esse contrato, só posso resolver esse contrato na hipótese de violação de uma das cláusulas. Ou inadimplência, ou descumprimento das demais cláusulas contratuais, ou utilização para finalidade diversa. Após o contrato se tornar por prazo indeterminado, eu posso entrar com ação de despejo por que fundamento? Porque eu quero o imóvel de volta, denúncia vazia. Contrato de trabalho é a mesma coisa. O fato de que eu, empregador, não sou obrigado a dizer o motivo pelo qual eu demito alguém, me permite utilizar dessa faculdade para discriminação? Não permite. Por quê? Porque a pessoa que está sendo demitida tem o direito fundamental de não ser discriminada. A eficácia dos direitos fundamentais ela se opera no plano vertical do Estado em relação ao indivíduo e no plano horizontal dos indivíduos entre si. Então eu tenho hoje uma eficácia de proteção muito maior em relação aos direitos fundamentais. E isso não era compreensível lá antes de 88, no Brasil pelo menos. Então essa questão do interna corporis, ela modifica um pouco, porque realmente eu não posso entrar no mérito da decisão administrativa ou legislativa, mas quando essa decisão no mérito viola direitos e garantias fundamentais, o judiciário sempre pode ser acionado. Então, os poderes são independentes e harmônicos. Essa harmonia entre os poderes não é a harmonia do presidente da Câmara se dar bem com o presidente do Supremo, jantarem juntos, almoçarem juntos. A harmonia é a harmonia constitucional. Ela só existe enquanto todos os poderes respeitarem a Constituição. Quando um poder desrespeita a Constituição, o poder com competência para interpretar e aplicar a Constituição com força definitiva, que é o poder judiciário, vai agir. Então, se a Constituição diz, a Constituição não fala assim, não será aprovada, ou não diz, se aprovada será inconstitucional. A Constituição diz, não tramitará emenda constitucional tendente. Então, é a Constituição que está dizendo que uma emenda constitucional que vise abolir direitos fundamentais ou enfraquecer os direitos fundamentais não pode tramitar. E quem é que a Constituição manda aplicar? Quem é que a Constituição manda que a aplique? O Judiciário. Aplica com forma de... sempre que eu falo que o Judiciário aplica e interpreta a Constituição,
Entenda o que eu estou falando. Aplica e interpreta a Constituição, vírgula, com força definitiva. Porque todo mundo interpreta a Constituição. Todo mundo. Senhorzinho que tem uma banquinha de espetinho na frente da faculdade, ele está interpretando a Constituição tanto quanto o ministro do Supremo. Porque ele está interpretando valores como livre iniciativa, valor social do trabalho, tudo isso ele está fazendo. Entenderam até aqui? Não tem como explicar sem explicar essa nova feição constitucional. E eu sempre tenho dúvida, porque vocês nunca dizem se já viram alguma coisa. Então eu vou lá e repito de novo. Vocês já tinham visto isso? Ou ninguém fala ou falam que não viram. Aí eu venho, a semestre que vem com a Maria Jacilda, ela fala a mesma coisa, vocês viram isso? Aí eu vou dizer, não viram. Aí como a aula é gravada e está registrada a presença, quando ela me disser que vocês não viram, eu vou mostrar para ela, tá aqui o vídeo deles, eu falando disso para eles. O vídeo não, o áudio, né? Uma coisa que eu quero que vocês lembrem, esse estatuto constitucional do contribuinte representa uma garantia mínima em relação aos brasileiros e estrangeiros residentes. Que não impede que o sistema seja reforçado por outras normas, sejam federais, estaduais ou até mesmo municipais. Vocês conhecem a Lei Complementar Estadual 107? Aqui do Paraná? Não, ninguém conhece? A Lei Complementar 107 é o Código de Defesa do Contribuinte do Paraná. O Paraná é um dos poucos estados que, além de adotar o sistema de garantias da Constituição, que ele não podia deixar de adotar, porque é uma garantia mínima, ele amplia o rol de garantias do sujeito passivo por meio de uma lei local, que é o Estatuto do Contribuinte, ou Código de Defesa do Contribuinte, tanto faz, que é a Lei Complementar 107 de 2005, Lei Complementar Estadual. Que ele estabelece, por exemplo, algumas garantias, além dessas, de todas que nós vamos ver. Ele estabelece a garantia de o contribuinte se defender pessoalmente ou por procurador. Ele reconhece a garantia de que os pleitos administrativos sejam decididos num prazo razoável. Ele estabelece garantia de que o contribuinte não é obrigado a exibir um documento que já está em poder da Receita. Essa é muito legal. 107 de 2005. Lei Complementar Estadual. Está lá no site da Casa Civil lá. Tem. Então entendam tudo isso que nós vamos ver agora como garantia mínima. Não há problema em que eu amplie esses. O problema é só restringir. E não só restringir do ponto de vista legislativo, mas o que é mais comum de acontecer, e tem sido mais comum, é restringir os direitos e garantias fundamentais do ponto de vista hermenêutico, que para mim é o pior que tem. Porque do ponto de vista legislativo tu tem controle. Tu entra com uma ação direta de inconstitucionalidade, tu suscita a inconstitucionalidade da norma em controle difuso. Agora, quando a restrição é do ponto de vista hermenêutico, de interpretação, aí já fica bem mais complicado. É o que aconteceu, por exemplo, com o mandado de injunção. O mandado de injunção era, em 88, a grande esperança da doutrina constitucional, que era uma norma que permitiria que o judiciário criasse normas individuais por caso concreto. E a primeira interpretação constitucional importante do Supremo que se deu ao mandado de injunção foi basicamente equiparar ele à ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que também era outra grande esperança e que hoje é uma grande desconhecida, porque ninguém mais sequer a utiliza. Porque o que era a ação de inconstitucionalidade por omissão? Que é, porque ainda existe. Basicamente, o Supremo disse, eu não posso criar a norma no caso concreto, então eu reconheço a inconstitucionalidade, reconheço a mora
Legislativa e comunico ao Legislativo para que supra a mora, para que produza a norma. Posteriormente, numa ação direta de inconstitucionalidade por omissão ou no mandado de injunção, não me lembro exatamente o número, mas o Supremo deu prazo de 180 dias para o Congresso elaborar a norma. Só que sem estabelecer sanção nenhuma. Então essas restrições são piores. Porque se poderia ter aplicado a Constituição desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Só que aí se disse, não, mas... É o que eu digo, é como tu forma o pensamento. Quando se deu a ideia de que o mandado de injunção serviria para concretizar a Constituição, alguém foi lá e disse, mas isso aí não é entrar na atividade do Legislativo? Aí eu disse, realmente, os poderes são independentes e harmônicos, então vamos interpretar a Constituição em garantia da independência e harmonia dos poderes. Quando deveriam ter interpretado como, talvez hoje, não digo uma nova Constituição, mas talvez se a Constituição de 88 surgisse hoje, com o estudo, a visão constitucional que a grande maioria dos aplicadores do direito tem, talvez hoje nós tivéssemos uma Constituição muito mais eficaz do que nós tivemos a de 88 até hoje. Não, e agora com a nova lei vai vir menos ainda. A lei que regulamentou vai vir menos ainda. Então vamos lá, gente. Primeiro princípio constitucional, e é o princípio fundamental de todo o direito tributário, é o princípio da legalidade. Que está no artigo 150, inciso 1 da Constituição. 150, inciso 1. Vejam que a nossa Constituição, ela prevê várias legalidades. Nós temos a legalidade geral, lá no artigo 5º da Constituição, né? Caput. No artigo 5º caput, no artigo 5º, inciso 1. Que é, ninguém é obrigado a fazer. Exatamente. Depois eu tenho lá no 37, o princípio da legalidade. Que a legalidade administrativa é exatamente o contrário. A administração só pode fazer aquilo que a lei determina. Nada fora da lei, nada além da lei, nada em desconformidade com a lei. No direito tributário, assim como no direito penal, a legalidade ela é o centro do sistema jurídico. Porque assim como não há crime nem pena sem lei anterior que o defina, não há tributo sem lei que o institua. Não há crime sem lei, não há tributo sem lei que o institua. A instituição, só que em direito tributário eu tenho um reforço ainda. Porque eu não preciso somente da lei para instituir o tributo. Eu preciso da lei para instituir ou majorar o tributo. Para instituir ou aumentar. O artigo 97 do Código Tributário vai reforçar a legalidade tributária. Porque o artigo 97, ele vai estabelecer quais são as hipóteses em que eu vou exigir lei. E quando eu falo lei em direito tributário, eu estou falando lei em sentido formal.
Não é a legalidade do artigo 5º, inciso 1. O artigo 5º, inciso 1, hoje se entende que lei é no sentido de ato normativo. Não necessariamente lei em sentido formal. Desde que o ato normativo tenha amparo numa lei maior. E hoje se entende até mesmo a possibilidade com base diretamente na Constituição. É o que o Supremo tem feito com algumas súmulas vinculantes. Exemplo é a súmula vinculante 13, que é a súmula vinculante do nepotismo. Se alguém conseguir me achar na Constituição, onde é que está escrito na Constituição que o nepotismo é proibido até o 3º grau, não precisa mais me fazer prova. Quem conseguir achar escrito na Constituição que o nepotismo é proibido até o 3º grau, não precisa mais fazer prova. Não tem lugar nenhum da Constituição. É o Supremo interpretando a Constituição, que ele interpretou que a Constituição quer dizer que o nepotismo é até 3º grau. E aí o Supremo, para fazer essa interpretação, olha que legal. Acho muito legal essas engenharias que o pessoal do Supremo às vezes faz. Não que eu seja favorável ao nepotismo, não é isso. Eu acho que a vedação ao nepotismo, sim, está prevista na Constituição como decorrência da moralidade. Agora, estabelecer o grau do nepotismo é meio... porque aí o Supremo diz que a Constituição diz que o nepotismo é vedado. E aí ele vai lá na legislação, que a legislação estabelece até o 3º grau, e traz que a legislação, na verdade, reflete o que a Constituição quer dizer. E me baixa uma súmula vinculante dizendo que é até o 3º grau. Quer dizer, se o legislador lá em 90, quando elaborou o Estatuto do Servidor Público, 8.112, tivesse dito 2º grau, hoje a Constituição diria, a súmula vinculante que decorre direto da Constituição, diria que é 2º. Se tivesse dito que é 4º grau, diria 4º. A Constituição passou, a lei passou a ter um aspecto mais, em alguns casos, vale mais do que a Constituição. Bom, mas no Brasil, às vezes, uma portaria do subchefe de fiscalização da Prefeitura de Itaimbezinho do Sul vale mais que a Constituição. O 97 vai dizer que somente por lei em sentido formal. E aqui, quando eu falo lei, eu estou falando em lei complementar, lei ordinária, lei delegada e medida provisória, nas hipóteses que a própria Constituição a admite como fonte normativa. Que somente por lei eu vou estabelecer os 4 aspectos fundamentais de um tributo. O primeiro, que é o aspecto material, que é o fato gerador. Somente lei estabelece quais fatos. Lembrem, imaginem a vida como a grande fonte do direito, que é: o que o direito faz é pegar alguns fatos da vida, pensar alguns fatos da vida e dar a estes fatos consequência jurídica, certo? Ou é o direito que inventa o homicídio? O que vocês acham? Antes do direito definir o homicídio como crime, não existia homicídio? Qual era o Código Penal que vigia quando Caim matou Abel? Nenhum. Nem os 10 mandamentos tinha para dizer não matarás. Nem esse tinha. E Caim matou Abel igual. Então o homicídio antecede a criminalização do crime de homicídio. O casamento. Antes de existir o Código Civil, as pessoas se uniam, criavam patrimônio em conjunto, constituíam uma família. Então, o que o direito faz? O direito pinça, ele busca, dentre os vários fatos da vida, alguns e dá consequência jurídica. No âmbito do direito brasileiro, que eu tenho mais normas do que pelos no corpo do Tony Ramos, eu tenho muitos fatos pinçados. Mas é isso que é o fato gerador. O fato gerador é um fato que ocorre na vida, ocorre no mundo, em que o direito tributário escolhe para esse fato a consequência de tributar, de exigir o pagamento de determinada quantia. Somente a lei pode escolher, selecionar quais dos fatos da vida serão tributados. Isso é o fato gerador, simplesmente isso. É o direito escolhendo um fato da vida, uma circunstância da vida e dizendo:
sobre esse fato, eu tenho essa consequência. Então, renda. Antes existia imposto de renda. As pessoas auferiam renda? Auferiam. Imposto de renda é uma coisa moderna. Um país achou que era legal tu cobrar direto do salário da pessoa, antes da pessoa receber. Aí o outro país viu, puxa, que legal isso aqui, eu estou tributando sem fazer nada. Não faço absolutamente nada. Simplesmente o cara recebe, quando ele recebe... Eu não preciso nem... Quer dizer que eu não preciso nem mandar mais um coletor de impostos para ir lá e tirar... carregar os sacos de trigo, de soja, daquele jeito. Não. Ele mesmo vai te trazer. Puxa, e depois no final do ano ainda vou mandar ele somar tudo que ele ganhou e vou tributar de novo? Vai. Que bom. Então, se escolher um fato da vida, auferir renda. Antes de existir direito, antes de existir o IPTU, as pessoas já tinham propriedade? Segundo Rousseau, a partir do momento que se criou a propriedade, começam as desigualdades. Então, antes de existir o Estado, já existia a propriedade. Ainda que eu não tivesse quem tutelasse, mas eu já tinha propriedade. O fato gerador é isso. É qual fato da vida, qual elemento da vida o direito tributário vai incidir. Somente lei pode fazer isso. É o aspecto material do tributo. Somente lei pode estabelecer o aspecto quantitativo. Que é a base de cálculo mais a alíquota. O que é a base de cálculo? Bom, imagine uma sequência lógica de atos. Eu escolhi, dentre todos os fatos possíveis na existência humana, um fato para tributar. Podia tributar o uso de camisa azul, podia tributar o uso de boné, podia tributar o uso de relógio. Optei por tributar auferir renda. Bom, se eu optei por tributar auferir renda, eu tenho que definir quanto da renda eu vou tributar. Eu tenho que quantificar esse fato. Eu defini auferir a propriedade. Vou tributar a propriedade. Qual a propriedade? Propriedade sobre veículos automotores. Ótimo. Então, eu tenho que definir o que é um veículo automotor. Somente a lei pode definir isso. E depois de eu definir sobre o que eu vou tributar, auferir renda. Beleza, mas o que é auferir renda? Eu tenho que definir o que é auferir renda. Eu tenho que definir o que é renda. Todo o dinheiro que entra na conta de uma pessoa é renda? Não. Por exemplo, quem é tesoureiro da comissão de formatura recebe todo mês o valor que vocês pagam para a empresa. Isso é renda? Não, então tem que estar definido o que é renda e o que não é renda. Definido a grandeza que eu vou tributar, eu tenho que definir o quanto, qual parcela dessa grandeza que o Estado vai tributar. Que é justamente a alíquota. Então vamos pegar lá, para vocês entenderem uma expressão que todo mundo usa. Quando tu quer mandar alguém para longe educadamente, tu manda a pessoa para o quinto dos infernos. Aí tu pensa, mas o quinto dos infernos vem do livro do Dante, o inferno do Dante são 7 círculos do inferno. Então, o quinto nem é tão ruim. Quem lê o livro sabe que o quinto nem é tão ruim. O pior mesmo é o 6º e o 7º, que são os mais profundos. O 7º onde ficam os omissos, que podendo fazer alguma coisa não fazem nada. Bom, o quinto dos infernos vem porque lá no Brasil colônia, Portugal escolheu um fato gerador. Ouro. Minerar ouro, esse é o fato gerador. Escolheu uma base de cálculo. O total de ouro garimpado. E escolheu uma alíquota, 20%. Ou, como se utilizava na época, 1/5. E aí, o Brasil, para não pagar 1/5, costumava esconder no santo, que ele pegava o santo, cavava e colocava ouro lá dentro, por isso a expressão santo do pau oco. E aí o Tiradentes fez uma revolução para o Brasil não pagar mais 20% do que produzia de ouro para Portugal. Perdeu a revolução,
Depois o Brasil se tornou independente de Portugal e hoje nós pagamos 27,5% para o próprio Brasil, só de imposto de renda. Saudade do tempo de Portugal, né? Pô, 20%, 7,5% é uma diferença grande. Mas isso me define bem. Primeiro eu defini qual fato, minerar ouro. Depois eu disse quanto desse ouro será tributado? Todo. Depois, qual percentual que eu vou cobrar desse ouro que foi minerado? 20%. Eu posso auferir renda, escolhi um fato da vida. Quanto desta renda eu vou auferir? Acima de R$ 1.250 eu vou tributar. Bom, acima de 1.250, quanto eu vou tirar dessa pessoa? Olha, se ela ganhar até R$ 3.500, até R$ 2.800, eu vou tirar 15%. Se ela ganhar acima de R$ 2.800, eu vou tirar 27,5%. Basicamente o Brasil é o país que tributa da mesma forma quem ganha R$ 2.900 e quem ganha R$ 29.000, com a mesma alíquota. O Brasil tem duas, isento, 15 e 27,5. 22,5, mas é muito pequena a faixa. Bom, além disso, somente a lei vai estabelecer o aspecto pessoal dos tributos. Somente a lei vai dizer quem é contribuinte e quem é responsável. Vejam, não é contribuinte quem quer. Não é contribuinte quem pode. É contribuinte aquele que a lei estabelece que será contribuinte. Por isso que a legalidade é importante. Porque senão eu permitiria que o Estado estabelecesse um fato gerador, estabelecesse uma base de cálculo, estabelecesse uma alíquota e dissesse: não tem na lei quem é contribuinte, todo mundo que eu quiser, tu é contribuinte. Não, tu não é. Ele talvez seja, vamos ver como é que ele vai se comportar. Ela ali não é contribuinte. Então, primeira coisa, eu vou definir, entenderam a escala lógica do que está acontecendo? Primeiro eu escolho um fato. Depois eu escolho qual o tamanho desse fato, quanto desse fato eu vou me apropriar, eu, Estado, e depois eu digo de quem eu vou me apropriar. Então aqui eu tenho o que, quanto e quem. Fica mais fácil assim. O que, quanto e quem. Oi. Ou responsáveis. Os dois têm que ser estabelecidos em lei. Contribuinte e responsável, é. É que contribuinte é aquele sujeito, eu vou explicar agora quem é um que é outro. Contribuinte é quem tem uma relação direta com o fato gerador. Contribuinte é o sujeito que pratica o fato gerador. Esse é o contribuinte. Contribuinte é o sujeito que pratica o fato gerador. Por exemplo, eu sou o contribuinte do imposto de renda. Eu pratico o fato gerador, auferir renda. Mas aí eu pergunto para vocês: sou eu que recolho o meu imposto de renda retido na fonte? Não. Quem é que recolhe meu imposto de renda retido na fonte? O Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça pratica o fato gerador, mas o que ele é em relação a esse tributo? Responsável. Já o responsável é aquele sujeito ligado ao fato gerador, a quem a lei impõe o dever de recolher o tributo. Em ambos os casos, somente a lei vai definir quem é o contribuinte e quem é o responsável. No Estado tributário moderno, o Estado cada vez mais utiliza a figura da responsabilidade tributária. Cada vez mais. Vocês conseguem imaginar? Vou dar um exemplo. Um exemplo meu mesmo. Eu era advogado, fui advogado 4 anos. Eu era, obviamente, segurado obrigatório, categoria de contribuinte individual. Eu todo mês esquecia de pagar a maldita guia do INSS. Todo mês. Todo mês. Então agora eu tenho
mês que eu tenho contribuição, mês que eu não tenho. Porque o contribuinte individual só conta o mês que ele recolheu. Aí eu não percebia, pagava um mês, pagava outro, pagava 3 meses depois. Aí passei no concurso, fui para a Justiça, passei no primeiro concurso, fui para a Prefeitura. Aí fiquei só 4 meses, passei no concurso, fui para a Justiça Militar. Aí, bom, agora eu vou pagar retroativo, aí eu me lembrei. Só que quando tu tem um cargo público, tu paga retroativo, pode pagar o contribuinte individual. Só que ele paga proporcional, com base no salário atual. Aí antes eu pagava com o salário mínimo, que eu sabia que eu queria só ter o tempo de contribuição. E agora, lá na Justiça Militar, o meu salário já estava, eu acho que meu último salário foi... A Justiça Militar paga bem, gente, quem vai fazer o concurso vale a pena. Eu não me lembro quanto foi, mas sei que meu último salário como oficial de Justiça Federal foi R$1.000 a menos que meu primeiro salário como juiz. Até hoje meu chefe veio a Foz, mês passado, e aí ele veio no fórum, ali, mostrei as pilhas de processo. Nunca viu isso, que na Justiça Militar, a auditoria que eu trabalhava tinha em média 80 processos por ano, para 2 juízes. Aí ele viu que eu tinha 80 processos para assinar naquele dia. Ele disse assim: Rogério, tu é louco? Por que tu não ficou na Justiça Militar e fez o concurso para juiz auditor, que abriu no ano, que o concurso para juiz auditor abriu no ano que eu passei no Paraná? Podia ter feito, dava para fazer. E eu digo assim: Jorge, não, eu gosto de trabalho, cara. Eu gosto de sofrer. Eu gosto de dar aula até. Então, essa é a lógica. Mas pensem bem, eu nunca pagava a contribuição previdenciária. Nunca. Em compensação, agora que eu tenho registro na Unifoss, se eu tivesse que todo mês recolher minha própria contribuição previdenciária, eu nem ia me dar o trabalho. Ainda mais agora com a reforma da Previdência, que eu ia ter que trabalhar dando aula até os 79 anos para me aposentar. Eu nem ia, não, pega esse dinheiro para mim aqui, eu vou jogar no plano de previdência privado. O que o Estado faz? O Estado vai lá e diz: bom, Rogério, tu é o contribuinte das tuas contribuições previdenciárias. Mas, como eu sei que tu não vai recolher, e como se tu não recolher, eu não vou ter como te cobrar porque tu não tem nada no teu nome, eu vou jogar para o teu empregador a obrigação de recolher. E se ele não descontar de ti, eu não vou cobrar de ti, eu vou cobrar de quem? Dele. É por isso que, independente, especialmente de contribuição previdenciária, nunca se conseguiu no Brasil estabelecer efetivamente uma aposentadoria por tempo de contribuição. Se vocês olharem a Constituição, ela fala que a aposentadoria se dá com tempo de contribuição. Mas por que até que sobrevém a lei complementar, diz a emenda 20, o tempo de serviço equipara a tempo de contribuição? Por que isso? Porque não é tu que recolhe, quem recolhe é o empregador. O que acontece, o que é comum de acontecer no Brasil? O empregador não repassar o INSS. A ideia da primeira emenda constitucional era que se o empregador não repassa, tu não conta o teu tempo. E aí nós estamos vendo isso hoje, quando eu, por exemplo, eu fui todo feliz da vida. Todo feliz da vida. Eu tinha 3 contas inativas da FGTS. Aí fui lá, mandei, a Caixa Federal disponibilizou para nós, não precisava ir na agência, mandava os dados para o gerente da Caixa, lá em Curitiba, ele mandava o teu saldo. E eu todo feliz da vida, já planejando comprar uma passagem, pelo menos uma passagem para Miami com o dinheiro do Fundo de Garantia. Pô. Aí veio o saldo. Doutor, você tem R$132 em uma conta. Mas peraí, eu tive 3 instituições que eu trabalhei antes. Não, mas só tem uma que é a Unopar. Méritos da Unopar. A Unopar pagou direitinho. É que na Unopar eu trabalhei muito pouco tempo. Eu fiquei só um semestre dela na Unopar. Depois eu fui promovido. E saí de Bandeirantes. Mas estava lá. R$132, que é certinho os 8% da minha contribuição do FGTS. Contribuição previdenciária da Unopar, certinha. Agora eu nem vi a contribuição previdenciária dos outros. Isso é o responsável. É alguém que não tem ligação direta com o fato gerador, não é ele que pratica o fato gerador. Mas a lei atribui a ele o dever, a responsabilidade de recolher. E se ele não recolhe, ele passa a ser o que pelo tributo? Responsável. Por isso que ele é responsável tributário. O FGTS é diferente, porque o FGTS, ele não tem natureza tributária, a gente vai ver isso. E 2, o FGTS, ele não é responsável, o empregador, ele é o devedor. Porque o que você está vendo agora, esse negócio de sacar, é um monte de empresas que não depositaram.
Sim, mas aí ele é o devedor. O governo não, esse tipo de governo não fica livre, não. E o Supremo Tribunal Federal foi lá. Não se importa, né? E o Supremo Tribunal Federal, para variar, foi lá e quando julgou a questão da prescrição no fundo de garantia, que era considerada trintenária, entendeu que se sujeita às regras gerais de prescrição trabalhista e disse que depois de 2 anos, tu não pode mais discutir, e mesmo dentro dos 2 anos, só pode discutir os 5. Aí tu imagina, o sujeito que trabalhou 25 anos numa empresa, aí hoje descobriu que tinha uma conta inativa, foi sacar e a empresa não depositou. Como ele já foi demitido há 2 anos, ele não pode buscar o fundo de garantia. Já basta o fundo de garantia render uma porcaria. O fundo de garantia não rende 6% ao ano, ele rende menos que a poupança. Só serve para o governo. Tanto é que, se eu contar para vocês, quem foi o primeiro a ser contra o governo liberar o fundo de garantia, vocês não acreditam. Não foi a oposição. Não foi a oposição. A oposição foi contra, obviamente, que é a oposição. Mas o primeiro a ser contra foram os empresários da construção civil. Por que os empresários da construção civil não queriam que o fundo de garantia fosse liberado? Porque a Caixa pega o dinheiro do fundo de garantia e investe aonde? Construção civil. Quer dizer, quem já tem dinheiro não queria que o meu dinheiro, que está lá, R$ 1.132,25, que eu pensava em comprar passagem para Miami, hoje vou usar para pagar o meu treinador, para pagar a munição que eu vou usar hoje de tarde. Só. A munição e a manutenção da arma, só isso. É, uma caixinha de 50 só. Uma caixinha de 50. E não é mais do que isso. E por fim, somente a lei vai estabelecer o eventual caráter sancionatório do direito tributário, que são as multas. Eu tenho algumas questões que estão fora da legalidade tributária. Eu tenho algumas questões que são fora da legalidade. Ou seja, eu posso veicular essa situação sem utilizar de lei em sentido formal. Primeira hipótese que eu posso dispensar a legalidade. Fora dos casos da Constituição, né? Porque a própria Constituição estabelece exceções à legalidade. Determinados tributos podem ser majorados por ato administrativo. IPI, IOF, imposto de importação e imposto de exportação. Mas fora dos casos da própria Constituição, eu tenho as seguintes hipóteses que eu dispenso lei em sentido formal. Primeira, atualização da base de cálculo de tributos. Súmula 160 do STJ. Vou ter só uma observaçãozinha na observação. Desde que dentro dos índices oficiais de inflação. Não. A base de cálculo do IPTU, do IPVA, oficiais de inflação. Entendam, eu tenho determinados tributos em que a base de cálculo é uma grandeza patrimonial. No imposto de renda, a grandeza é a renda. Então é fácil, não precisa atualizar a base de cálculo. Eu vou lá, o sujeito ganha R$1.000, eu tributo R$1.000. O sujeito ganha R$10.000, eu tributo R$10.000. O sujeito teve um aumento no salário dele de 10%, passou a ganhar R$1.100. Eu vou tributar quanto? Sobre R$1.100. Só que outros tributos, a grandeza tributária, a base de cálculo, é um valor sujeito à depreciação. Exemplo, IPVA. Exemplo, IPTU. Imaginem o IPTU. Todo ano o imóvel vale mais ou vale menos? Depende. Então todo ano eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que analisar o cadastro imobiliário do município. Todo imóvel que está registrado na matrícula de registro de imóveis também tem um cadastro imobiliário. Quando esse imóvel entra no cadastro imobiliário do município,
O município atribui a ele o quê? Um valor. Que valor se chama esse? O valor venal. O valor de venda. Esse valor de venda, ele não muda com o tempo? Muda. Só que o município, ele não pode estar fazendo todo ano uma nova avaliação de todos os imóveis. Então, o que o município faz? Ele estabelece a avaliação do valor venal e todo ano, o que ele faz? Ele simplesmente corrige esse valor pela inflação oficial. É isso que ele faz. Olha, lá em 1994, o João cadastrou um imóvel e esse imóvel valia 2 milhões... 94 é antes de julho? Tá. Porque dependendo, 94 pode ser real ou... Lá valia 2 milhões de reais em julho de 94, quando entrou em vigor o Plano Real. 2 milhões de reais hoje são a mesma coisa que 2 milhões de reais em 94? Não. Então, se eu tributar o imóvel hoje por 2 milhões de reais, eu estou causando o que para o município? Prejuízo. O que o município faz? Ele todo ano ele pega o valor original, 2 milhões de reais, e aplica o que? A inflação oficial. Se ele aplica a inflação oficial, ele pode fazer por decreto. Não precisa ser por lei formal. Se ele quer aplicar qualquer índice acima da inflação oficial, o que ele tem que fazer? Lei. Senhor, então nesse caso da previsão, Isso. Dispensa da lei. E dispensa a lei. Basta o quê? O decreto. Porque se entende que a mera correção monetária não é um plus. A mera correção monetária, ela é somente um minus. A correção ela não acrescenta nada. A correção só retira o prejuízo da inflação, prejuízo inflacionário. Se acostume quem quer ser servidor público. Isso não vale para servidor público. Valeu o Supremo. A Constituição diz que todo ano deveria ter a revisão geral anual, de pegar o teu vencimento básico e aplicar a inflação do último ano. Beleza. Isso acontece, por exemplo, com os servidores do Judiciário, aqui no Paraná, acontece todo ano. O Judiciário sempre dá. O Executivo dá parcelado, mas o Judiciário sempre dá inteirinho, em maio, se eu não me engano, retroativo a janeiro. Quem quer ser juiz se esquece. Sabe qual foi a última vez que isso ocorreu? Dia 31 de fevereiro. 31 de fevereiro de 98. Também conhecido como dia de São Nunca. Porque nunca aconteceu. Não, nunca aconteceu no judiciário nenhum, porque o subsídio da magistratura é nacional. Tem no máximo ali uma revisão, mas a última foi em 2012, eu acho, ou 2013. Então, não se guiem por isso. Outra coisa que não precisa de lei em sentido formal. A fixação de prazo. A fixação de prazo para cumprimento do tributo. Ou da obrigação acessória. A data de vencimento do tributo não precisa ser fixada em lei. A data de vencimento... Não tem... A data de vencimento do tributo não precisa ser fixada em lei. Pode ser fixada por outro ato normativo. Um decreto, uma instrução normativa. Ainda na legalidade, a regra é que eu não tenha hierarquia normativa para qual veículo eu vou utilizar para instituir um tributo. Então eu posso tanto usar a lei complementar, como lei ordinária, como medida provisória nos casos que a Constituição prevê. Só que em alguns casos eu vou usar obrigatoriamente lei complementar. Anotem aí, os casos que eu somente vou veicular tributo, vou instituir tributo por meio de lei complementar. Primeiro, empréstimo compulsório. Só serve para prova, porque não temos desde 88 nenhum empréstimo compulsório. Segundo,
Imposto sobre grandes fortunas. Também só serve para prova porque até hoje não foi instituído. E nem deve ser. Grandes fortunas. Não foi instituído até hoje. Só tá previsão, só tem a possibilidade. Até porque é um tributo pensado num mundo dividido entre dois blocos econômicos. Né? Então, é um tributo que caiu com o Muro de Berlim. A França instituiu o imposto sobre grandes fortunas, se eu não me engano, em 2014, em março de 2014, e em julho de 2015 revogou, porque arrecadou, se eu não me engano, 300 milhões de euros ou 400 milhões de euros, e em compensação só um bilionário francês, tinha um patrimônio avaliado em 30 bilhões de euros, mudou para a Rússia. Só esse sujeito tirou todo o dinheiro dele da França e foi para a Rússia. Então só um sujeito representou uma perda de arrecadação 10 vezes maior que tudo que foi arrecadado com o imposto sobre grandes fortunas. Terceira hipótese. Contribuições sociais. Sublinhem, marquem em vermelho, o que quer que seja. Residuais. Que é o artigo 195, parágrafo 4º da Constituição. 195, parágrafo 4º. E por fim, os chamados impostos residuais. Impostos residuais. Artigo 154, inciso 1 da Constituição. 54, inciso 1. Para vocês irem para o intervalo, só uma coisinha antes. Além disso, dessas hipóteses em que eu exijo lei complementar, eu tenho na Constituição hipóteses em que eu posso majorar tributos ou reduzir a alíquota de tributos sem necessidade de lei formal. Eu posso ter majoração ou redução de tributos com ato administrativo. Por que eu posso isso? Porque a própria Constituição excepciona. Quais são os casos em que eu posso, por ato administrativo, majorar ou reduzir tributos? Primeiro, imposto de importação e imposto de exportação. Artigo 153, parágrafo 1º da Constituição. Segunda hipótese, imposto de importação, de imposto sobre produtos industrializados, IPI. Pode ser também reduzido ou majorado no mesmo ano, por ato administrativo. Artigo 153, parágrafo 1º também. Esses três, imposto de importação, imposto de exportação e IPI, eles podem ser majorados ou reduzidos por ato administrativo. Além disso, eu tenho a hipótese do ICMS, sobre combustíveis e lubrificantes. Artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição. Com uma diferença. O ICMS 155, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição. O ICMS sobre combustíveis e lubrificantes, ele pode ser por ato administrativo reduzido e restabelecido. Reduzido e restabelecido. Isso quer dizer o quê? A alíquota do ICMS é X sobre combustíveis e lubrificantes.
vamos botar 20%. Isso quer dizer que o governador do estado, ele pode reduzir a alíquota para 0, se quiser. E depois ele pode restabelecer para 20%. O que ele não pode fazer é passar de 20%. Ele não pode majorar. Ele só pode reduzir e voltar à alíquota anterior. A mesma coisa a CID combustíveis, a contribuição de intervenção no domínio econômico. Contribuição de intervenção no domínio econômico. Aí bota entre parênteses, CID, tracinho combustíveis. Está lá no artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B. Reparar com o direito tributário, se o sujeito quiser reprovar, todo mundo reprova, né? Porque as coisas estão escondidas na Constituição. O negócio está lá no artigo 177, no parágrafo 4º. Dentro do parágrafo 4º ele está no inciso 1, e dentro do inciso 1 ele está na linha B. Então veja como a coisa é escondida. A CID também, ela pode ser reduzida e reestabelecida, mas jamais majorada. Entenda, o imposto de importação, a alíquota pode passar de 0 a 300% num dia e voltar para 200% no outro. Tranquilo até aqui? Bota aí só uma observaçãozinha em relação a isso, para vocês irem para o intervalo de verdade. Mesmo que a Constituição autorize a majoração ou a redução de alíquota, mesmo que a Constituição autorize a majoração ou a redução de alíquota, isso ocorre dentro dos limites máximo e mínimo, pré-estabelecidos na lei. Dentro dos limites máximos e mínimos pré-estabelecidos na lei. Isso quer dizer o seguinte: a alíquota do imposto de importação pode ser majorada ou reduzida. No mesmo dia? Pode, dentro dos limites da lei. O presidente não pode acordar e dizer: eu quero que a alíquota do imposto de importação seja 301%, porque o limite máximo é 300%. Agora, ele pode variar a alíquota de 0 a 300 à sua vontade política. IPI, a mesma coisa. A IPI, a alíquota é 25%. O presidente não pode aumentar a mais do que 25%. Mas ele pode, entre 0 e 25%, estabelecer o que ele quiser. Tá bom, pessoal? Vamos fazer um intervalo, a gente volta daqui a pouco.